Os animes dublados em português oferecem aos telespectadores uma experiência envolvente e acessível, permitindo que uma ampla audiência desfrute das emocionantes histórias e personagens únicos do mundo da animação japonesa. A dublagem em português é realizada por profissionais talentosos que trazem vida e emoção às vozes dos personagens, tornando a experiência de assistir animes ainda mais cativante. Ao assistir animes dublados em português, os espectadores podem se envolver completamente na trama e nos diálogos, sem se preocupar com a barreira do idioma. Isso permite uma maior conexão com os personagens e uma compreensão mais profunda das nuances da história, proporcionando uma experiência mais imersiva e gratificante. Oi, vamos ver alguns desses animes. Excel Saga. A história passa-se em torno da organização secreta Cross, liderada pelo Lorde e o Palazzo. Através de suas duas únicas funcionárias, Excel e Riate, e o Palazzo tenta acabar de vez com todo tipo existente de corrupção, a seu ver. Isso envolve desde músicas esdrúxulas até a mangás, objetivo que inclui até mesmo o assassinato do próprio autor de Excel Saga. O objetivo principal da Cross é dominar a cidade, em um primeiro passo para a dominação mundial. Black Clover, Asta e Yuno são órfãos que foram criados juntos numa igreja localizada no interior do reino de Clover. Nesse mundo todos possuem poder mágico, nome dado à energia sobrenatural conhecida como mana quando esta habita um ser vivo. No entanto, Asta nasceu sem mana. Em contrapartida, Yuno nasceu como grande poder mágico. Aos 5 anos de idade, os dois fazem um juramento entre si, visto no capítulo 1, em que eles competiriam para ver quem se tornaria o Rei Mago, o líder militar do reino. Assim, desde essa idade, ambos treinam dia após dia, Asta aprimorando seus músculos, que eram sua única arma, e Yuno treinando sua magia de vento e seu controle mágico. A história acompanha os dois garotos que competem entre si para se tornar o Rei Mago. O cavaleiro mágico mais forte do reino de Clover. Mesmo sem magia, Asta tenta ser um cavaleiro mágico, assim sua jornada começa quando obtém um misterioso poder da antimagia, que pode anular qualquer magia na obra. Assim, Asta, com sua antimagia e força física, e Yuno, com seus grandes poderes mágicos, talento natural e treinamento, começam a jornada. Bland, Saya é uma colegial que tem uma vida normal com sua família adotiva. Porém, não consegue se lembrar de nada do seu passado, e o limite de sua memória é de eventos ocorridos apenas há menos de um ano. Saya foi adotada por um militar aposentado, que a criou junto com seus dois outros filhos também adotados, Riku e Kai. Quando Saya reencontra Hagi e ouve sua melodia, ela começa a se recordar da sua vida, mas à medida que sua memória retorna, os problemas de Saya também voltam. Assim, entra em uma batalha contra os Chiropteras, já que seu sangue é o único que pode derrotá-los. Entretanto, descobre não é a única rainha dos Chiropteras. Diva, sua irmã gêmea, na verdade um pouco mais nova, pretende acabar com os humanos, junto com seus cavaleiros, Chevalier. Anshel é o líder deles, que junto a Joel, descobriu os casulos de Diva e Saya ainda bebês. A história se passa com Saya lutando com os Chiropteras e com a própria irmã, para descobrir o seu lugar no mundo, como algo que não é um ser humano. Bungo Stray Dogs. Por semanas, o orfanato de Atsushi Nakajima foi atormentado por um tigre místico que só ele parece desconhecer. Suspeito de estar por trás dos incidentes estranhos, o jovem de 18 anos é abruptamente expulso do orfanato e deixado com fome, sem teto e vagando pela cidade. Enquanto morria de fome na margem de um rio, Atsushi salva um homem excêntrico chamado Osamu Dazai de se afogar. Entusiasta do suicídio excêntrico e detetive sobrenatural, Dazai tem investigado o mesmo tigre que tem aterrorizado o garoto. Junto com o parceiro de Dazai, Doppuku Nikida, eles resolvem o mistério, mas sua resolução deixa Atsushi em uma situação difícil. À medida que vários eventos estranhos acontecem, Atsushi é coagido a se juntar à sua empresa de investigadores sobrenaturais, assumindo casos incomuns que a polícia não consegue lidar, ao lado de seus numerosos colegas de trabalho enigmáticos. Black Cat. A história gira em torno de um homem chamado Trent Arthur, que saiu de um grupo de elite de assassinos chamado Toki no Banning para se tornar um sweeper, caçador de recompensas. Nesse mundo há uma organização secreta, Cronos,
que controla 1/3 da economia mundial através do submundo, controlando todo tipo de atividades. Para manter o equilíbrio do mundo, Cronos é essencial, e por isso é preciso de pessoas que a protejam. Além das pessoas normais, há uma elite especial de assassinos com armas feitas de orixalpa, conhecidas como Shononumbers. Shononumbers têm seus números gravados no corpo do usuário e na arma. Existem 12 Shononumbers, mas, quando o trem é Arthur, um atirador de elite, decide se juntar a Cronos e suas causas, o número 13 é encontrado. Ninguém que foi alvo de trem, conhecido como Black Cat, por trazer má sorte, e seus rápidos movimentos e ataques, conseguiu sobreviver. O nome Black Cat se tornou o nome mais temido entre os assassinos. Basilis Kogan empuxou, no anos de 1614, no auge do Japão feudal, para resolver a disputa pela sucessão do shogunato, Ieyasu Tokugawa quebra um acordo de paz feito entre os clãs rivais de Tsubagakure Iga e de Manjidani Kouga, que era mantido há muitos anos, apesar de ainda haver ódio entre os clãs. A quebra do acordo inicia um grande derramamento de sangue entre os dois lados, que decidem resolver com base na força os anos de ódio reprimido. A guerra ninja começa no momento em que estava para acontecer um casamento entre os futuros jovens líderes dos dois lados, Genosuke de Kouga e Oboro de Iga, o qual firmaria a paz entre os clãs. Por esse motivo os dois enamorados são tragados por traições, armadilhas, dilemas, ódios seculares e amores reprimidos, a dualidade entre cumprir o dever para com o clã ou ignorar a guerra para viver o amor. A história é repleta de batalhas entre os 10 ninjas de cada lado, cada um com uma técnica ninja sobre-humana. Blue Dragon. Todo o ano dos últimos 10 anos, nuvens roxas apareceriam, e trouxe graves consequências para as pessoas de todo o mundo. Quando seu vilarejo é atacado novamente, Shu, Kluk e Jiro lutam contra uma ameaça que foi enviada para matar as pessoas. Entretanto, eles descobrem que essa ameaça era uma estranha máquina. Mas após causarem um leve dano à máquina, ela volta para sua base, que era um navio, com as 3 crianças dentro dela. Lá dentro eles se deparam com constantes ataques dos Metal Soldiers até que eles descobriram 3 esferas de energia. Após escutarem uma voz dizendo para eles engolirem as esferas, eles o fazem e descobrem que suas sombras se transformaram em monstros. A sombra de Kluk se torna uma fênix, a de Jiro um minotauro, e a de Shu, um dragão azul. Assim eles lutaram contra o capitão do navio, Nenê, e descobrem que Nenê é o responsável por todos os ataques que a sua vila sofreu durante todos esses anos. Ele facilmente derrota as crianças, e essas são colocadas em uma cápsula de emergência. Eles desembarcam em uma terra muito longe de suas, e agora terão uma jornada para voltar para sua vila a tempo e salvá-la. Após a fuga da fortaleza de Nenê, as crianças encontram ao longo de sua jornada outras pessoas que também haviam sido vítimas nas mãos das nuvens roxas, e assim decidem que tentarão parar Nenê e seus atos que só trazem ruína ao mundo. Bakugan Batoru Burorazu. No universo da série existem várias dimensões. Dentro de uma dessas dimensões fica Vestroia, o lar dos Bakugans. A paz em Vestroia é mantida por 2 fontes de poder, o centro do infinito, de energia positiva, e o centro do silêncio, de energia negativa. Quando um cientista russo chamado Michael Giabishi, trabalhando em um teletransportador, chega a Vestroia, ele acidentalmente auxilia um Bakugan chamado Nagan a se apoderar do centro do silêncio. Durante o processo, Bakugans são liberados no mundo humano e a energia negativa corrompe Michael e sua neta Alice Giabishi, acaba criando um ser chamado Raul G que acaba possuindo Alice e se tornando no mascarado. Os Bakugans chegavam à Terra dentro de cartas que continham seus poderes e no formato de pequenas esferas. Logo, 2 adolescentes, Dan Kuzo e Shan Kazami, criaram um jogo com o mesmo nome das criaturas. Juntos com seus outros amigos, Runo Misaki, Marusho Marukura, Juni Makimoto e a própria Alice, eles formam um grupo chamado os Guerreiros da Batalha. Eventualmente, Alice começa a se transformar involuntariamente no mascarado e ele manda vários Bakugans para a Dimensão da Morte a fim de aumentar a força de seu Darkuze Dranoid e encontrar o centro do infinito para Nagan. Conforme os Guerreiros da Batalha adquirem seus parceiros Bakugans, exceto Alice, eles enfrentam os lacaios do mascarado 1 a 1. O vilão então se alia aos tops do ranking, os melhores guerreiros do mundo,
mas eles também são derrotados e suas batalhas contra os guerreiros fizeram com que os Bakugans deles começassem a evoluir, o primeiro sendo o Dragonoide de Dan, simplesmente chamado de Drago, que atingiu o estágio de Delta Dragonoide. Com a paz reinando momentaneamente, surge um garoto chamado Joe Brown cuja parceira Beyblade, Tyson Granger, de 13 anos, junto com seus companheiros de equipe, Kai Iwatari, Maki State e Reikon, se esforçam para se tornarem os maiores Beybladers do mundo. Com a ajuda técnica do gênio residente da equipe, Kenny, Kyoju, e com a força poderosa de seus Beat Boys, os Bloodbreakers armados com seus tops, também conhecidos como Blades, tentam atingir seu objetivo. Dr. Stone, Taiju, um típico estudante japonês, diz a seu amigo Senku, que ama a ciência, que ele está finalmente prestes a confessar a Yuzuria, com quem ele esteve secretamente apaixonado por 5 anos. Encontrando-se debaixo de uma canforeira nos terrenos da escola, assim que Taiju estava prestes a se confessar, uma luz brilhante aparece no céu. Taiju empurra Yuzuria para a árvore para protegê-la, mas a luz de repente petrifica toda a humanidade, com todos os humanos na Terra se transformando em pedra. A maioria dos humanos começa a perder sua consciência enquanto todos os vestígios de civilização decaem, mas Taiju continua vivo enquanto os anos progridem por sua motivação de libertar a si mesmo e a Yuzuria. Eventualmente, Taiju se liberta da pedra e encontra uma mensagem esculpida na árvore que o leva a descobrir que Senku também escapou da pedra, mantendo sua consciência viva contando há quanto tempo ele foi petrificado. Assim, Taiju descobre que a data é agora 5 de outubro de 5738. Juntos, Taiju e Senku começam a reconstruir a civilização usando o conhecimento científico de Senku. Eles criam Nital, um solvente corrosivo que destrói o revestimento de pedra nas pessoas. Inicialmente, eles planejam libertar Yuzuria, mas quando os dois são atacados por leões que descendem de animais que escaparam de zoológicos e se reproduziram no Japão ao longo dos séculos, eles libertam alguém que Taiju reconhece como Tsukasa Shishio, o mais forte primata do ensino médio, que utilizasse de sua força para matar os leões. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu até o final. E não se esqueça de deixar o gostei, e também de se inscrever-se, pois isso me ajuda muito. Então até a próxima, e tchau!